Fala pessoal, aqui é John da NeuTraderBot e continuando a nossa série de códigos-fontes para Stop Loss, hoje vamos falar de Stop Loss móvel, só que com passo discreto, ou seja, a versão baseada em passos. Na versão anterior a gente tinha a atualização do Stop móvel para cada fechamento de candle. Nessa versão de hoje nós teremos a atualização do Stop móvel apenas se o preço andar determinado número de ticks, ou seja, o passo. Se tiver um passo de 30 ticks, aí a gente vai atualizar o stop móvel para ter um offset atrás desses 30 ticks. E ele só vai ser atualizado a cada 30 ticks que se andar, caso o passo seja 30 ticks. Então vamos lá, eu vou entrar aqui no site da NeuTraderBot, aqui em cima no menu superior Snippets, exemplos de códigos. Vou acessar aqui a região de ordens e administração de trade. E aqui eu vou acessar a seção relacionada ao stop móvel discreto. Stop móvel versão baseada em passos. Eu vou copiar este código fonte, que já está compatível para backtesting e módulo de automação. Vou copiar aqui então estratégia em branco para dentro do meu profit. Só voltando ao site, um ponto importante a se ressaltar é que este código ele está compatível, mas ele não está otimizado para backtesting. Para backtesting, a gente tem que utilizar os comandos buy to cover e sell to cover. Por quê? Porque esses comandos são mais tempestivos na realização do backtesting e na aplicação da estratégia de execução no gráfico real. Se você colocar essa versão compatível em backtesting, vai executar tranquilamente, mas as ordens limitadas e stop, elas são enviadas só no fechamento do tick. E essas ordens sell to cover e buy to cover, elas são realizadas um passo à frente, ou seja, elas fazem uma gambiarra para funcionar o backtest e a estratégia de execução. Então eu espero que a Nelogica corrija essa simetria em breve, né, para a gente ter o mesmo código fonte tanto para backtesting quanto para módulo de automação de estratégias. Então vamos lá, voltando ao profit, eu vou explicar rapidamente o código, depois a gente vai executar. Então a gente tem aqui algumas constantes, que é o stop em ticks, o alvo em ticks, dando uma relação 3:1. O alvo de 30 ticks, stop em 10. A gente tem o C trailing stop offset, que é quantos ticks nós vamos ter de offset para o stop, no caso aqui está 5. Nós temos o C trailing step em ticks, de 10 ticks, né? Então a cada 10 ticks que o preço andar, eu vou atualizar o meu stop móvel. E por último, C stop offset em ticks. E o que é isso? Isso daqui é uma margem para a execução do stop, né? Então é um valor que não está relacionado ao passo. Como entrada nós temos aqui algumas variáveis, eu não vou ficar descrevendo, mas é a gestão de risco, é horário de abertura de posição, fechamento e horário de encerramento da posição para que fique como day trade. As variáveis nós vamos ter I cara coroa, que é um inteiro, para o setup que nós vamos utilizar como exemplo. Nós vamos ter aqui 3 booleanos, B sinal de compra, de venda e posicionado, F preço stop, F preço alvo, F preço stop offset, tipo float. Vamos ter também tipo float o floor trailing stop e um tipo booleano, se configurou o risco inicial. Essas variáveis vão ficar mais claras à medida que eu explicar aqui o código. Então a gente começa sempre o código definindo que o sinal de compra é falso, o sinal de venda é falso, e a B posicionado é igual ao retorno da função resPosition, que é uma função nativa do profit. A estratégia que nós vamos utilizar para gerar os sinais de compra e venda é uma estratégia aleatória. Eu comentei aqui para poder ser um pouco mais determinística. Para facilitar o teste e a depuração, eu troquei aqui a geração de número aleatório para verificação se o minuto do candle é par ou ímpar. Então, se for par, vai gerar um sinal de compra. Se for ímpar, vai gerar um sinal de venda. Se gerar um sinal de compra, vai comprar mercado. Se gerar um sinal de venda, vende a mercado. E aqui nós temos uma condição, né? Se gestão de risco pela estratégia for true e por default é true, nós vamos executar esse código aqui para baixo. Por que eu comentei isso? Porque a gente poderia colocar a gestão de risco igual a false e utilizar a estratégia de negociação pela interface gráfica do módulo de automação. É só para poder facilitar caso fosse fazer dessa forma. Então aqui vai ser true, a gente vai entrar aqui dentro. Se estiver comprado, aí nós vamos verificar. Se ainda não fez a configuração inicial de risco, eu vou gerar o stop, o alvo, o stop offset e vou falar que já configurou a gestão de risco. E aqui é que nós vamos fazer o stop móvel. Aí eu vou gastar um pouquinho mais de tempo aqui para ficar bem claro. F floor trailing stop é igual ao preço de compra mais, e aí aqui tem uma expressão um pouquinho mais complicada, mas eu vou explicar parte a parte para ficar fácil. A função floor, ela retorna apenas a parte inteira de um número de ponto flutuante.
Então aqui eu vou ter o preço de fechamento menos o preço de compra. Isso daqui vai estar em unidades do ativo. Se eu dividir isso daqui pela quantidade de trading steps vezes o tick do ativo, eu vou ter a quantidade de unidades de passo que o preço andou. E aí eu vou pegar apenas a parte inteira disso. Por exemplo, se andou 2,4 passos, vai retornar apenas 2 passos. Então a gente está interessado apenas na parte inteira, a gente não está interessado na parte decimal. Então, por exemplo, aqui daria 2,4, vai retornar 2. E esse 2 eu vou multiplicar pelo trailing steps em ticks e o tick do ativo. F floor trailing stop será o preço de compra mais a quantidade de passos inteiros que já caminhou vezes o tamanho do passo vezes o tick do ativo. Ou seja, eu vou ter um valor discreto, né? Se eu andei um passo, eu vou ter 1 vezes a quantidade do passo, ticks do passo, vezes o tick do ativo. 2 vezes, etc. Então essa é a ideia. Aqui no segundo ponto, deixa eu só ampliar aqui um pouco mais. Aqui nesse segundo ponto, eu vou fazer a seguinte verificação. Se o floor trailing stop menos o trailing stop offset vezes o tick do ativo, ou seja, eu vou ver quanto que eu estou atrás do floor, né? For maior ou igual ao preço do ativo, ou seja, for um stop que está acima do stop que eu já estava utilizando, e o preço de fechamento for maior ou igual ao preço de compra aqui, mais uma unidade aqui do step, vezes o tick, ou seja, se o preço já caminhou mais do que um passo, aí eu vou atualizar meu preço de stop. Meu preço de stop vai ser o meu floor trailing stop que eu calculei, menos o offset. Então eu vou ficar x ticks atrás desse floor. E aí essa parte aqui é padrão para todas as estratégias, né? Eu vou dar um sell to cover stop no preço stop com um offset. E se ainda tiver comprado, eu vou fazer um sell to cover limit. A posição de venda é a mesma coisa, só que a lógica se inverte, os sinais vão se inverter, né? Mas não vou passar por aqui não, porque a lógica é a mesma. Depois eu vou encerrar a posição, né? Se o horário estiver acima do encerramento do day trade, eu ainda estiver posicionado, encerro a posição. Esse close position aqui é importante, porque no modo de automação de estratégias tem um bug. Se eu não tivesse isso daqui, ele ia falar que não tem ordem para fechamento de posição. Então eu coloco aqui convenientemente para contornar esse bug. E por último, eu verifico, se eu não tiver posição e configurou o risco inicial verdadeiro, então quer dizer que eu já encerrei minha posição, né? Eu preciso então colocar B configurou o risco inicial igual a falso, para a próxima vez que abrir posição, calcular o risco inicial. Aqui eu tenho um trecho de código que vai plotar os indicadores, né? O stop, o offset e o alvo. E é isso. Vamos então rodar aqui e vamos ver aqui o exemplo. Por exemplo, aqui eu estou comprado, né? Aqui abri uma posição de compra, eu tinha o offset aqui embaixo, o meu stop aqui. O preço não evoluiu em nenhum sentido, acabou estopando. Deixa eu dar um zoom aqui. Acabou estopando a minha linha de stop. Vamos analisar então este caso aqui como exemplo. Eu fiz uma compra aqui no preço de abertura deste candle no valor de 284,5. Então, como meu passo é de 10 ticks para atualização do stop móvel, eu vou somar 5 pontos a isso, dando 289,5. Então, quando o preço superar 289,5, que aconteceu neste candle aqui, onde o fechamento foi 290,5, eu vou atualizar o meu stop. Mas eu não vou atualizar em relação ao fechamento do candle. Eu vou atualizar em relação ao passo. Então, o passo foi 5289,5. E o meu offset em relação ao passo é de 5 ticks, ou seja, 2,5 pontos. Então 289,5 menos 2,5 pontos vai dar 287. Então vou colocar o mouse aqui em cima, vamos observar aqui em cima, onde tem os valores, né, dos indicadores. Então essa linha aqui de stop está em 287. E aí, à medida que tiver outro passo, o preço caminhar mais 5 pontos, né? Eu vou atualizar e colocar 2,5 pontos para baixo desse passo. E aí a operação foi estopada aqui, neste momento.
dando um lucro aí na operação, né? Vamos analisar então uma situação de stop móvel para caso de venda. Aqui não teve atualização do stop, aqui teve, né? Então vamos olhar aqui, ó. Eu fiz aqui uma venda no preço de abertura deste candle, que foi 283, 5,283. Então, se o preço dá 5 pontos para baixo, que daria 5,278, eu iria atualizar meu stop. Então, 5,278, né? Vamos ver aqui. Aqui fechou em 5,278. Aqui tinha fechado, no candle anterior, tinha fechado em 279. Então, neste candle aqui, quando fechou abaixo de 5,278, né, fechando exatamente a 5,278, eu vou tirar 2,5 pontos acima, o que daria 5,280,5. Então, se eu colocar o mouse aqui, nós vamos ver aqui 5,280,5. Então, atualizou meu stop móvel para este valor, e à medida que o preço foi caminhando, foi atualizando a cada vez que o preço andava mais um passo, ficava o offset do passo para trás. Bom, espero que tenha ficado claro, né? Explicar sobre stop móvel é um pouquinho mais complicado, ainda mais quando vai falar sobre versão discreta. Essa é uma implementação, tem outras, né? Tem outros tipos de implementações. Poderia sofisticar ainda mais esses passos, né? À medida que fosse distanciando do preço, a gente ia reduzindo este passo e o offset em relação ao passo. Mas daí já é um pouco mais complicado, a gente deixa para um outro vídeo. Obrigado e nos vemos no próximo vídeo. Abraço.